O Jornal Panorama começa agora e traz para você as notícias do Legislativo Estadual. Na primeira sessão ordinária da semana, destaque para a eleição do futuro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Verônica, na sessão desta segunda-feira, os deputados escolheram Sérgio Borges para ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O parlamentar recebeu 16 votos e vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ex-conselheiro Marcos Madureira. Saiba como foi o processo de escolha. Pela primeira vez na história, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu abrir espaço e acolher inscrições de candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, desde que atendessem aos requisitos fixados por lei estadual. Em processos anteriores, eram aceitas somente inscrições de candidatos indicados por um parlamentar. Para o presidente da Assembleia, a iniciativa da mesa diretora de tornar o processo de inscrição mais acessível foi um gesto democrático. Não só atendendo aos apelos, como também vivendo num momento de abertura, e foi o primeiro ano de presidência da Assembleia que eu, pelo menos, dirigi os trabalhos para a escolha de conselheiros. Eu achei por bem que não deveria somente deputados comparecerem, auditores do Tribunal de Contas, servidores, procuradores, aqueles que se julgam em condições, né, de ocupar o cargo, que tivessem a oportunidade de discutir e se apresentar seu nome. Então foi um gesto democrático que nós adotamos e que não nos arrependemos, porque esta casa é uma casa que tem que ser aberta para a população. O Tribunal de Contas é integrado por 7 conselheiros. 3 deles são escolhidos pelo governador do estado com a aprovação da Assembleia Legislativa e 4 são escolhidos diretamente pela Assembleia de acordo com a Constituição Estadual. A vaga em questão foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Marcos Madureira e desta vez é de indicação da Assembleia Legislativa. 22 candidatos se inscreveram na disputa pela vaga de conselheiro. A lei estadual prevê como requisitos para o cargo ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos ou de administração pública e mais de 10 anos exercendo função, cargo público ou atividade profissional nas áreas citadas. O papel do Tribunal de Contas, como órgão de fiscalizador, é a garantia que o cidadão vai ter de que o dinheiro que ele está pagando de imposto está sendo bem aplicado. O conselheiro, ele tem esse papel fundamental de garantir que o dinheiro arrecadado dos impostos se traduzam em políticas públicas concretas, uma escola bem construída, um hospital bem planejado e construído, as estradas conservadas. Enfim, é garantir que nós temos uma vida em sociedade melhor e reforçando a democracia. Dos 22 candidatos inscritos, 20 se apresentaram e foram sabatinados durante as reuniões da Comissão de Finanças, em cumprimento ao regimento interno da Casa. Ao final do processo, iniciado no último mês de agosto, a comissão produziu um relatório e o enviou para o plenário. Será escolhido o candidato que conseguir a maioria dos votos dos deputados. Nos últimos casos em que a vaga era exclusiva da Assembleia Legislativa, foram candidaturas únicas, apenas um candidato. Então veio este nome para ser submetido à avaliação dos deputados. Agora é diferente, 22 se candidataram. O secretário de Comunicação da Transparência Capixaba comenta os aspectos positivos da iniciativa da mesa diretora, mas faz ressalvas em relação ao processo de escolha do conselheiro. É um movimento que nunca foi visto, então nesse ponto de vista ele é positivo, né? Mas por ser casuístico, por não poder se consolidar, né? Por não haver a mudança regimental que foi proposta, né? E esse é um ponto bastante negativo. Então é positivo, mas é casuístico. Ninguém tem a segurança e a garantia de que na próxima escolha do conselheiro ele vai se consolidar. O
deputado Ataíde Armani, que presidiu a Comissão de Finanças durante o processo de escolha, avaliou positivamente os trabalhos. Nós temos hoje um time de candidatos que deu uma tranquilidade e uma facilidade para que o plenário dessa casa venha escolher entre eles um que seja capacitado, dentre todos esses vários capacitados que tem, a ser conselheiro do Tribunal de Contas. Eu acho que foi excelente, a sabatina foi muito boa. E logo depois da votação, a repórter Luciana Venesbar conversou com o conselheiro eleito, o deputado Sérgio Borges. Eu me sinto feliz e agraciado pela confiança dos deputados. Pela primeira vez na Assembleia, um conselheiro foi eleito com 20 candidatos. Os outros sempre eram candidatos únicos. Então eu tenho que agradecer muito a Deus, agradecer quem confiou em mim, e dizer que eu vou para o Tribunal de Contas para aprender e somar o meu conhecimento com aqueles que lá estão, para que a gente possa cada vez mais fazer do tribunal um tribunal transparente e justo. Como acontece na primeira segunda-feira de cada mês, o plenário da Casa abriu espaço para a participação da sociedade. Confira na Tribuna Popular de novembro. A escritora Kátia Fialho foi a primeira a utilizar a tribuna do plenário. Kátia falou sobre o livro infantil Minha Cariacica, lançado recentemente. O livro foi lançado com recursos da Lei João Bananeira, de incentivo à cultura do município de Cariacica, e esse projeto visa contar um pouco da história recente do município, contar as conquistas pelas quais o município passou, os avanços e o desenvolvimento recente da cidade nos últimos 30 anos. Em seguida, a representante do Instituto Jacarenema, Harry Rosa, e o presidente da Associação de Bombeiros, João Batista da Silva, debateram sobre a importância de um município de Vila Velha adquirir caminhões próprios para combater incêndios. Ao final, outra escritora utilizou a tribuna. Janete Alvim Soares apresentou o livro Pássaros Ainda Cantam em Minha Janela, que fala sobre a importância da prevenção ao uso de drogas e de ações de combate à AIDS. Narra a minha trajetória de vida de ex-dependente química e, em consequência da dependência química, durante quase 30 anos, eu me co-infectei com a hepatite C e o HIV/AIDS, adoecendo em estado terminal no ano de 96. Essa obra, por relatar essa minha trajetória, eu estou aqui hoje justamente para pedir apoio para que esse livro possa chegar à mão das pessoas que viveram e vivem o mesmo problema que eu. Para participar da Tribuna Popular, basta procurar um dos gabinetes parlamentares na Assembleia Legislativa. As novas regras para a criação de municípios já foram aprovadas pelo Congresso Nacional e aguardam somente a análise da presidente da República. O Parlamento Capixaba já trouxe o tema para o debate e se prepara para as mudanças legislativas necessárias. O Parlamento Capixaba debateu os critérios para a emancipação de distritos em sessão especial nesta segunda-feira. A Casa já se prepara para as mudanças estabelecidas nas novas regras aprovadas pelo Congresso Nacional. A criação do município interfere na geografia do Estado e também na política e na economia. O projeto de lei está na mão da presidente Dilma para sanção, mas nós estamos aqui antecipando esse debate, principalmente na forma de esclarecimento. Há muitas lideranças comunitárias, muitos vereadores, muitos prefeitos que ainda têm muitas dúvidas a respeito do projeto que foi aprovado e aguarda a sanção para se tornar lei ou não da nossa presidente Dilma. Mas é necessário que essas dúvidas elas sejam já dirimidas, porque isso pode otimizar e economizar muito tempo da sociedade que se mobiliza para desmembramento dos seus municípios. Diante dos novos critérios, o Executivo Estadual pede cautela. Nós estamos olhando a situação do Espírito Santo e vemos que os municípios hoje já existentes sobrevivem com muita dificuldade. Estamos passando por um momento de dificuldades, um momento em que os municípios se colocam com muitos problemas financeiros, muitos problemas para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então a gente olha com preocupação a ideia da criação de novos municípios. Agora, eu acho que a lei que deve ser sancionada pela presidenta Dilma é uma lei que estabelece os critérios e são critérios rígidos. Então, nós entendemos que o debate é importante ele ocorrer.
Cada caso tem que ser discutido, mas via de regra o governo do estado se coloca com um olhar de preocupação e cautela em relação à criação de novos municípios. Desde 1996, os processos para a criação de novos municípios brasileiros estão suspensos. Na época, o Congresso Nacional decidiu que faria uma nova legislação para tratar do assunto, devido à grande quantidade de criação de cidades sem critérios prévios. Com a nova legislação, 3 principais critérios serão utilizados. O primeiro deles é o número de habitantes, que deve ser pelo menos 12.016 moradores. Depois, a existência de um núcleo urbano já constituído. E, por último, uma área livre urbana sem impedimentos. Isso significa que a área não pode estar em área indígena, de preservação ambiental ou pertencer à União. Além disso, o pedido para a emancipação precisa ser assinado por 20% do eleitorado do município. O Legislativo também terá que se adequar às mudanças. O regimento interno da Assembleia Legislativa ele vai ter que ser adaptado, porque tem muito tempo que não se cria município no Estado do Espírito Santo, desde 1996, e existem algumas dúvidas, algumas pendências em relação a completar os dispositivos regimentais que tratam da votação, quórum para votação, são detalhes que quais comissões serão consultadas. A Comissão de Justiça é a que vai tocar esses processos, é o carro-chefe, mas é possível que outras comissões sejam necessárias falar. Então, algumas questões regimentais ainda estão para serem discutidas caso a lei realmente seja sancionada. E a Assembleia Legislativa é isso, ela sempre cuidou desses processos, só que sempre por legislação estadual. Agora a União possivelmente está legislando geral para todos os estados brasileiros. Então, aguardando essa sanção, a Assembleia vai se pronunciar. E esse novo projeto também traz a questão do plebiscito, não é isso? Sim, o plebiscito está previsto no artigo 15 do autógrafo de lei complementar, que sendo sancionado, a diferença agora é que toda a população do município inteiro tem que ser ouvida, e não só a população interessada em se emancipar. Então, existe aí um pouco de reclamação em relação às associações que cuidam de processos de emancipação, mas é o que está no autógrafo de lei, e ele sendo sancionado vai ter que ser cumprido desta forma, toda a população consultada, e não só da região que quer se emancipar. Colegiado da Casa busca apoio para regulamentar a profissão de despachante de veículos no estado. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa recebeu o diretor do DETRAN e representantes do Sindicato dos Despachantes de Veículos do Estado. Eles debateram a regulamentação desses profissionais encarregados de fazer requerimentos, encaminhamentos e tramitações de documentos relativos a veículos e motoristas. Durante o debate, foram ouvidos 3 despachantes que atuam no Estado, entre eles Álvaro Manhatis, que representa a categoria. A categoria de despachante de veículo no Estado do Espírito Santo, ela carece de um pouco mais de atenção. Ou seja, os serviços relevantes prestados pelos despachantes no Estado do Espírito Santo suscita que também o parceiro, a autarquia DETRAN, possa também continuar e melhorar e potencializar esse estreitamento de relação. Ou seja, através de contatos maiores, através de reuniões periódicas, através de treinamento, através de uma série de ações que em conjunto poderiam ser estabelecidas. Hoje o despachante do Estado do Espírito Santo representa para a sociedade capixaba o volume de mais de 85% de todos os documentos que passam pelo Estado passam por um despachante. Ou seja, é um serviço relevante e que nós precisamos ter em contrapartida a mesma atenção. O diretor do Departamento de Habilitação e Veículo do DETRAN reconhece a necessidade de valorização da categoria e de proximidade do órgão com os agentes. Nós entendemos que podemos também avançar nesse diálogo permanente com os profissionais. O Sindicato de Despachantes tem uma relação muito positiva com o DETRAN e essa categoria com certeza vai avançar nas suas reivindicações e no seu dia a dia em relação aos trabalhos prestados ao cidadão através dessa relação de trabalho que eles têm com o DETRAN. O presidente da comissão destaca os serviços que os despachantes realizam no Estado. Eles sofrem muito por não ter a sua profissão regulamentada e pode ficar a cargo do governo do Estado
ou por iniciativa da própria Assembleia. Deliberamos aqui algumas ações, temos uma minuta proposta pelo sindicato, que nós estaremos encaminhando a todos os despachantes para que eles possam também oferecer sugestões. Também encaminharemos isso ao diretor do Detran e, por unanimidade, na Comissão de Infraestrutura, eu como presidente e os demais membros, nós estaremos assinando esse projeto de lei que regulamenta a função de despachante no Espírito Santo para o seu tramitar na casa, e nós trabalharemos pela sua aprovação e, junto com o governador Renato Casagrande, na figura do governo do Estado, nós estaremos intervindo para que ele sancione essa lei. Ela não gera nenhum custo para o Estado. Aliás, os despachantes colaboram e muito para o crescimento da receita do Espírito Santo. Então, na verdade, essa é uma forma de nós demonstrarmos para o despachante o reconhecimento que a Assembleia Legislativa, a partir da Comissão de Infraestrutura, tem com essa categoria, o respeito que nós temos por ela, e a regulamentação nada mais é do que uma garantia para que eles possam exercer uma função que tem vital importância para todos nós capixabas. Deputados discutem pedidos de melhorias nas carreiras policiais do Espírito Santo. A situação de várias categorias da segurança pública do Estado foi tema de reunião do colegiado da área. Os deputados da Comissão de Segurança receberam diversas solicitações para que negociem com o governo melhorias para as carreiras desses profissionais. Plano de cargos e salários dos policiais civis e nomeação de agentes penitenciários estiveram em pauta no encontro. Nós temos um pessoal do concurso de 2006 que está com ações na justiça em relação ao teste físico, porque não havia, na época, uma previsão legal para a aplicação do teste físico. Então, o pessoal de 2006. Em 2009, nós tivemos problemas com o psicotécnico, que já foi realizado um novo exame por determinação judicial, e na determinação judicial dizia que a nomeação seria imediata ao resultado, e que até agora não aconteceu, né? Então, por isso a gente está pedindo que a Comissão de Segurança interceda junto à Secretaria para a nomeação. Não aumenta despesa, não mexe na questão da organização administrativa, e aí, quer dizer, o aumento do quiosque, nós temos 5 mil agentes penitenciários, 4 mil são designação temporária. Então, eles estão pedindo um aumento para contemplar os concursados de 2013, eles estão pedindo a nomeação imediata dos 2006 que deixaram de fazer psicotécnico ou teste de aptidão física. Em 2009, que refizeram o psicotécnico, já foram aprovados. Então, são reivindicações justas, corretas, e que o governo pode atender e vai ter uma equipe de qualidade. Os parlamentares também receberam a visita do novo vice-presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais. Ele é coordenador da Guarda de Vila Velha e foi eleito no último mês. Uma das grandes vantagens para o Estado é a representatividade a nível nacional. Ou seja, nós estamos discutindo a PL 1232. Essa PL, ela traz várias reivindicações a nível de guardas municipais. São muitas e está sendo feitas algumas adaptações, retirando e colocando algumas coisas. Nós vamos a Brasília, inclusive, já após está representando também essa PL junto a Brasília, junto ao Ministério. Eles precisam de uma regulamentação, de um dogma, de uma sistemática de trabalho unificado, que esse trabalho seja feito por todas as guardas municipais do país e eles serem reconhecidos, porque muitas vezes chegam nas unidades policiais, aí tem o problema, se pode estar armado, se não pode estar armado, se eles, qual a competência deles. Então isso tudo tem que estar delimitado e eles têm que ser inseridos na questão da segurança pública nacional, porque eles têm um papel preponderante, um papel especial, um papel de responsabilidade. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site e também das redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!